Boa tarde. Hoje vamos gravar o último vídeo sobre o romantismo brasileiro, mais especificamente sobre a prosa romântica brasileira. Então, dizíamos que o romantismo é contemporâneo da independência do Brasil. Sendo assim, o Brasil nascendo, surgindo como uma nação, torna-se imperioso a gente descobrir, a gente inventar, a gente inaugurar a brasilidade. Quem é o brasileiro, afinal de contas? Para responder essa pergunta, José de Alencar aparece como um dos maiores expoentes do romance brasileiro. Podemos dizer, inclusive, que é ele o inventor da prosa brasileira, o precursor desse estilo literário no Brasil. A prosa brasileira se divide em três grandes vertentes. A primeira delas, o indianismo. A segunda, o regionalismo. E a terceira, o romance urbano. Vamos falar especificamente de cada um desses romances. Vamos falar inicialmente um pouquinho de José de Alencar. José de Alencar nasceu no Ceará, em Messejana, e ele era filho bastardo de um padre que foi senador por lá com sua prima. Isso é só um detalhe, porque não chega a interferir na biografia do autor. Aos 10 anos de idade, eles vêm para o Rio de Janeiro, a família vem para o Rio de Janeiro, onde o Alencar ingressa nos seus primeiros estudos. Mais tarde, ele vai para São Paulo e vai cursar a faculdade de Direito. Forma-se advogado, volta para o Rio de Janeiro, que, volto a dizer, é a capital do Brasil nessa época, mas ele não atua muito como advogado, não. Ele vai se interessar pelas letras e assim ele vai se tornar jornalista. Ele é também o jornalista e escreve no Diário do Rio de Janeiro. No Diário do Rio de Janeiro, ele tem conquista seu primeiro sucesso na literatura. Ele publica o Guarani. E essa publicação sai em folhetins, ou seja, em capítulos diários que saem pelos jornais e exercem uma função social semelhante à que hoje a telenovela exerce. Ou seja, ele começa com o Guarani a responder heroicamente à questão da brasilidade, dizendo que o brasileiro nato, a base da nossa cultura, a base da nossa etnia é indígena. Já que não ficava muito bem a gente dizer que também tinha uma forte influência africana, visto que grande parte da população que morava aqui no Brasil era
de escravos. Mas então o indianismo vai ser a primeira resposta a essa pergunta: quem é, afinal de contas, o brasileiro? E o Guarani fez tamanho sucesso, interessou tanto as pessoas, que Carlos Gomes, um grande músico clássico brasileiro, vai fazer uma ópera chamada justamente o Guarani. O Alencar escreve 3 livros indianistas básicos: o Birajara, Iracema e o Guarani. Nesses 3 livros ele conta os hábitos, os costumes, a honra, o estilo de vida, a bravura do índio brasileiro. Claro que, como já ficou dito, com uma idealização máxima, porque o índio que o Alencar retrata é um belo homem, justo, forte, viril, bondoso, nobre. Então, Alencar pinta esse herói nacional de uma maneira bastante heróica. E dessa forma, então, ele contribui para o primeiro estudo da etnia brasileira. A segunda vertente da prosa romântica é o urbanismo. O que são romances urbanos? São romances, histórias vividas por personagens que acontecem onde? Acontecem no Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é a capital brasileira, do Brasil. Então, Alencar aproveita essas histórias para pincelar os costumes da corte. Digo da corte, visto que a corte de Portugal havia se transferido para o Rio de Janeiro, certo? Então, bailes que acontecem no municipal, festas religiosas que acontecem no Outeiro da Glória, visitas ao Jardim Botânico, disputas entre o bem e o mal. E a gente tem que notar também que nesses romances, e eu vou citar alguns bastante importantes: Senhora, melhor dizendo Senhora, Lucila, Helena, A Pata da Gazela, entre vários outros romances urbanos climatizados no Rio de Janeiro. Devemos notar que esses romances têm, todos eles saindo em folhetim, e eles têm um forte cunho moralista. Uma de suas preocupações é exatamente transmitir aos leitores os padrões aceitáveis e também os inaceitáveis para que os cidadãos, para conformar o comportamento dos cidadãos. Assim sendo, se a mocinha se guarda virgem, pura, intocável
e com um comportamento totalmente desejável, ela é recompensada no final com o casamento sólido e com um rapaz mancebo, com um rapaz bom, bonito, rico, justo, digno, sempre com a idealização desses personagens. Por outro lado, se a mocinha, como é o caso de Lucila, por um motivo ou por outro, justificável ou não, se ela comete um pecado, se ela porventura cede ao império da carne, então ela vai ser punida. Como? Não só ela não terá o direito ao casamento, como também ela será punida com a própria morte. Isso aí demonstra que o romantismo tem uma função social clara, moralizante, conservadora e exemplar. A terceira vertente do romantismo se encontra representada pelos romances regionais. Alencar, dono de um conhecimento bastante vasto, reconhece que o Brasil, um país de dimensões continentais, não poderia ser resumido a um único padrão. Sendo assim, ele vai estudar diferentes costumes de diferentes povos, inclusive com diferentes línguas, melhor dizendo, todos falando português, mas com dialetos específicos. Representantes dessa vertente, nós temos o sertanejo, o gaúcho, Inocência de Visconde de Toné, e todos eles cumprindo a mesma missão, ou seja, de transmitir aos leitores, uma vez que todos esses romances vão sair em folhetins, em capítulos, nos jornais, que serão lidos nas famílias brasileiras, claro que nas famílias que possuem pelo menos um leitor. Então, retomando, uma vez que esses jornais serão lidos pelas famílias brasileiras, eles têm que transmitir o que é aceitável, o comportamento aceitável e aquele comportamento não aceitável, aquele comportamento que vai ser punido no final. Uma vez que todos esses romances têm uma missão exemplar, de dar o exemplo e mostrar como que a sociedade funciona. Lembrando a vocês que o romantismo, ele tem uma função social clara num Brasil que está em formação e que pretende também apresentar uma arte, uma literatura de cunho nacional, ainda que
copiando o que se fazia na Europa. Então, se na Europa você voltava, o romantismo vai voltar ao passado na busca de um herói nacional, o romantismo brasileiro, como não tem, vai inventar esse herói. E quem será esse herói? Será o índio brasileiro fortemente idealizado e que se tornará, através dos folhetins, o nosso herói brasileiro. Não nos cabe aqui entrar em consideração se realmente o nosso índio brasileiro, é um herói ou é uma vítima da nossa sociedade branca capitalista. Como Darcy de Ribeiro bem vai afirmar anos depois, o índio brasileiro e a sua nobreza consiste na preservação de sua cultura e na fidelidade à sua cultura própria, sem se deixar contaminar nem pelo cristianismo, nem pelo capitalismo, nem pelos portugueses e nem pela sociedade vigente na época, nem atual. De qualquer forma, o índio brasileiro é sim um herói. Talvez não nos moldes que Alencar nos coloca, mas é a primeira vez, de qualquer forma, que esse índio vai ser retratado pelas artes brasileiras. E assim sendo, nós encerramos por aqui nosso estudo sobre o romantismo brasileiro, lembrando que ele não se esgota nessa análise. Essa é simplesmente uma análise, um olhar sobre essa produção que vai apresentar inúmeros outros olhares, todos devendo ser contemplados. Até uma próxima vez.